Olá pessoal, hoje vamos dar prosseguimento à teoria elementar do transporte. Vamos falar sobre a relação entre o fenômeno de efusão molecular e o transporte de propriedades macroscópicas. Na última aula nós vimos que o fenômeno que está associado ao vazamento de gás, quando esse gás é mantido a baixa pressão e o escoamento se dá através de um orifício diminuto, nós temos um fenômeno de efusão molecular. Uma câmara de fusão simples é um tanque, como esse que está apresentado aqui, com um pequeno orifício. A condição que deve ser satisfeita, como nós vimos na última aula, é que o livre caminho médio ele seja muito maior do que o diâmetro e que o diâmetro por si só seja muito maior que o diâmetro molecular. Nessas condições, que são conhecidas como condições cinéticas, a teoria que nós aplicamos e vamos continuar aplicando hoje é válida. Para calcular o transporte de quantidades macroscópicas através do orifício, nós podemos usar o que nós já vimos nas aulas anteriores. Quando a gente fala em fluxo de quantidades macroscópicas, nós estamos nos referindo ao transporte de massa, ao transporte de energia, ao transporte de quantidade de movimento linear, uma vez que as moléculas que se fundem, as moléculas que escapam do tanque, elas transportam consigo massa, energia e momento. Para a gente calcular esses fluxos macroscópicos, vamos considerar a seguinte relação que nós vimos lá no início do nosso curso, que envolve a média de uma quantidade microscópica Q. Nesse caso, a média de Q ela é a integral da propriedade Q vezes a função de distribuição integrado sobre o espaço de velocidades. Essa quantidade Q de V é uma quantidade microscópica dependendo da velocidade. Para essa quantidade microscópica, nós podemos associar uma quantidade macroscópica Q, que seria a média de Q. Assim, a média de Q ela é calculada no ponto R, em torno para um determinado volume infinitesimal, macroscopicamente infinitesimal, como nós vimos, em torno da posição R. Quando nós multiplicamos essa quantidade média por N, nós temos a densidade da quantidade macroscópica associada à propriedade microscópica que ele vê. E isso para nós que é importante quando nós estamos nos referindo ao transporte de propriedades em uma direção específica, como acontece nesse caso, como a gente viu, a direção de interesse aqui é a direção Z. Note que Nzinho ele é uma concentração, é um número médio de moléculas que está num determinado volume, no volume dr3, o volume macroscopicamente infinitesimal. Vamos começar a considerar como primeira propriedade microscópica a massa molecular. Então imagine que nós temos aqui Q igual a massa. Dessa forma, a média de Q ela vai ser igual a M, função de distribuição, TV3. Nesse caso específico, a massa é uma constante, logo a integração dessa densidade de probabilidade vai dar 1. Então, a média de Q é simplesmente M. Se nós, então, multiplicamos a média de Q por M, nós temos, então, a densidade molecular. Opa. Isso aqui é densidade molecular. Veja que a unidade aqui nós temos
Estamos trabalhando com moléculas por metro cúbico vezes aqui quilograma. Por molécula. Quantos quilogramas tem uma molécula? Então isso aqui dá quilograma por metro cúbico, como nós já vimos. Isso significa que a propriedade microscópica M está associada ao transporte de massa. Se nós considerarmos agora Q igual a 1 meio de mV ao quadrado, ou seja, energia cinética de uma molécula. Então a média de Q ela vai ser igual a 1 meio de m média da velocidade ao quadrado. Isso nós já vimos anteriormente. Nós vimos que essa quantidade me fornece 3 meios de kT. Ou seja, isso aqui é energia cinética. Nós estamos considerando gases monatômicos que apresentam apenas graus de liberdade de translação. A única as formas, a soma de todas as formas microscópicas de energia dá energia interna, que nesse caso então dá 3 meios de kT. Assim, se a gente multiplicar N pela média de Q, nesse caso V ao quadrado, nós vamos ter então N vezes 3 meios de kT. Note que quando nós falamos em 3 meios de kT, nós temos aqui a energia interna por molécula, energia cinética média de uma molécula. A unidade dessa quantidade aqui é Joule por molécula. Quantidade de energia associada a uma molécula. Então o que nós temos aqui? Se a gente analisar as unidades, nós temos então moléculas por metro cúbico vezes Joule por molécula. Então, isso dá densidade de energia interna, Joule por metro cúbico. Então, assim a gente percebe, quando nós consideramos como propriedade microscópica, analisamos a energia cinética de uma molécula, ela está relacionada ao transporte de energia interna. Ou simplesmente ao transporte de energia do sistema. Podemos agora considerar Q como sendo a quantidade de movimento. Uma quantidade que depende da velocidade molecular. Então a média de Q vai ser m vezes a média da velocidade molecular. Se nós multiplicarmos isso por n, nós temos então que n vezes m vezes v nm vezes a média de v. Se nós temos um tanque em repouso, um gás armazenado em um tanque em repouso, a gente sabe que isso aqui é igual a zero. Por outro lado, se a gente está observando um volume que se desloca numa direção preferencial, como um escoamento de um gás dentro de um duto, isso aqui é a própria velocidade do fluido. Então assim nós temos o seguinte,
nós temos que isso aqui é a própria quantidade de movimento associada ao fluido. O que nós podemos dizer aqui? Nós podemos dizer, então, que essa quantidade mv está associada ao transporte de momento, ou quantidade de movimento linear. Nesse caso, seria energia, né? As unidades que nós temos aqui seriam as seguintes. Então, nós temos aqui quilograma por metro cúbico, vezes a energia do metro, velocidade de um fluido, metro por segundo, então isso significa que nós temos aqui, olha, quilograma metro por segundo por metro cúbico. Então isso aqui é uma densidade e quantidade de movimento. Podemos agora calcular qual seria o fluxo diferencial de uma quantidade molecular Q através do orifício. Na última aula nós vimos o seguinte, vimos que o fluxo de escape, ou seja, o número de moléculas por unidade de tempo, por unidade de área, que passam pelo orifício, ele é escrito dessa forma aqui, ó, sendo a função de distribuição de escape vezes Vz vezes dV3. Então, isso que nós vimos na última aula. Então, isso que me dá o fluxo de moléculas, o número de moléculas. Como é que a gente determina agora o fluxo diferencial da quantidade transportada? Basta multiplicar essa relação aqui pela quantidade de interesse. Então, assim, a gente vai definir que o fluxo diferencial da quantidade molecular, ele é escrito dessa forma aqui, D3JQ. E isso fica, então, igual a Q dV vezes a função de distribuição das partículas difundidas, Vz dV3. O fluxo de quantidade macroscópica associado a Q, ou seja, quando a gente fala em quantidade macroscópica, nós estamos falando na média, em tomar a média sobre todas as velocidades possíveis. Então, nós temos que o fluxo total, ou fluxo associado à quantidade macroscópica Q, então seria integral D3JQ. Que nesse caso, então, seria integral de Q dV, função de escape, V de Z, dV3. Assim, o fluxo total, ele seria igual a integral de Q dV, N M sobre 2 π kt elevado a 3 meios, exponencial de menos m sobre 2 kt, vamos colocar aqui a velocidade ao quadrado, magnitude e velocidade ao quadrado, e aqui nós teríamos então dvx, dvy, dvz. Aqui a gente teria também mais um Vz. Aqui, ó. J que seria igual então a N M 2π kt elevado a 3 meios vezes integral
dmvx ao quadrado sobre 2kt dvx integral de E menos m vezes vy ao quadrado 2kt dvy integral de vz exponencial de menos m vz ao quadrado sobre 2kt dvz. Note que as partículas que escapam do tanque, elas possuem velocidades, magnitude e velocidade na componente z positiva, ou seja, de 0 a infinito. Para Vx, desculpe, aqui é y, né? Para Vx e Vy, a integração seria de menos infinito a mais infinito. Então essa integração, essa expressão resume o que nós buscávamos inicialmente, que seria determinar o fluxo de qualquer quantidade macroscópica que está associada a uma quantidade microscópica que ele vê, que está aqui. Então essa é uma relação bastante importante. Agora vamos aplicar essa relação para diferentes situações que podem surgir. Primeiro, eu gostaria que vocês mostrassem que quando nós estamos trabalhando com fluxo, quantidade e movimento, ou seja, quando nós escolhemos a propriedade microscópica como sendo a massa vezes a velocidade, que o fluxo associado de quantidade de movimento associado a x é zero, que o fluxo de quantidade de movimento associado a y é zero, e que o fluxo de quantidade de movimento associado a z é um meio de nkt. Então mostrem isso a partir daquela expressão que nós acabamos de derivar. Note também que quando nós estamos trabalhando com um tanque que expele uma quantidade de massa, nós podemos determinar qual é a força exercida sobre o tanque em função desse escape de partículas. Essa quantidade é chamada de thrust, e seria a quantidade líquida de quantidade de movimento por unidade de tempo através do orifício com área a zero. Isso nós podemos calcular multiplicando o jqz pela área do orifício. Então a gente vê que o thrust, que é a força exercida sobre o tanque, ela é proporcional à pressão interna. Então, quanto maior a pressão, maior a força exercida sobre o objeto de interesse, sobre o tanque nesse caso, e também depende da área. Quanto maior a área e a pressão, você tem realmente uma força exercida maior. Sempre tendo em mente que nós estamos considerando a pressões relativamente baixas, que satisfazem aquelas condições que nós vimos inicialmente. Agora vamos calcular o fluxo de energia das moléculas que escapam do orifício, ou seja, quanto de energia é transportada para fora do tanque durante a efusão molecular. Nesse caso específico, a quantidade microscópica de interesse é 1 meio de mv ao quadrado. Dessa forma, fluxo macroscópico de energia, ele fica a integral de dj3 associado à energia. Nesse caso, então, seria integral de 1 meio de m v ao quadrado vezes Vz, vezes a distribuição de escape, vezes dV3. Se vocês resolverem essa integração, vocês vão chegar aqui, vão mostrar que JE, o fluxo de energia macroscópica, ele é igual a
π sobre 16 nm V médio elevado ao cubo. Podemos agora utilizar esse resultado e determinar qual é a energia cinética média de uma molécula que escapa através do orifício. Será que essa quantidade ela seria justamente 3 meios que a gente está acostumado? Essa é a primeira questão. Seria o primeiro chute na nossa análise. Como é que a gente poderia calcular agora a energia cinética média transportada por cada uma das moléculas que escapa, que se funde do tanque? A gente pode imaginar o seguinte: nós temos que o fluxo de energia fluxo macroscópico de energia é aquele que nós vimos anteriormente. Ou seja, π sobre 16 mn V médio elevado ao cubo. Se a gente dividir esse fluxo total pelo fluxo de escape, então isso aqui é o fluxo de energia que envolve todas as moléculas. Então eu pego a energia de uma molécula e associo a todas, as moléculas. Se a gente dividir isso pelo fluxo de escape, que nós já vimos anteriormente, que seria 1/4 de n vezes a velocidade média, ou n vezes raiz quadrada de kT sobre 2πm, nós podemos encontrar a energia cinética média por molécula. Então significa que nós estamos considerando a energia total associada a um feixe de moléculas e dividindo agora pelo número de moléculas que passa por unidade de tempo por unidade de área. Então nós temos aqui em cima fluxo de energia sobre fluxo de moléculas. Isso dá o fluxo de uma molécula. Fluxo de energia associado a uma molécula. Que seria o fluxo de escape, ou seja, isso aqui me dá a energia cinética média transportada por uma molécula. Então aqui energia média por molécula e fundida. Tá ok? Dessa forma, a energia cinética média por molécula era igual a π sobre 4m V médio ao quadrado. Se a gente substituir a expressão de velocidade média, que seria 8kT sobre πm, raiz quadrada de 8kT sobre πm, nós temos então que a média de energia cinética por molécula e fundida é igual a 2kT. Olha que curioso, pessoal. Então, 2kT é maior do que 3 meios de kT. Isso significa que a energia cinética média das moléculas que escapam do tanque, ela é maior do que a energia cinética média das moléculas que estão dentro do tanque. A explicação que nós podemos dar para isso é a seguinte: moléculas que têm maior velocidade têm maior probabilidade de sair em um determinado intervalo de tempo de monitoramento. Então, digamos assim, se a gente monitora as moléculas por uma fração de segundos, qual a maior probabilidade
Quais moléculas têm maior probabilidade de sair? Justamente as moléculas que são mais rápidas. Então, na média, as moléculas que escapam do tanque, né, que fundem do tanque, elas são mais rápidas. A gente até poderia pensar num exemplo físico, imaginando um grande estacionamento com uma certa quantidade de carros, considerando que esses carros estão bem afastados, né? Lembrando daquela premissa que nós vimos, que significa que diz que o livre caminho médio é muito maior do que o tamanho do edifício. As moléculas, a princípio, são bastante afastadas. Isso significa que quando os carros desse estacionamento passarem pela saída, eles não vão colidir. Não há interação nesse processo, né, durante a passagem pelo orifício. Ou, no caso do estacionamento, pela saída do automóvel, do estacionamento. Então a gente pode imaginar assim, imagina que você tem muitos carros no estacionamento, aí você fica monitorando, olha, vou monitorar durante 10 minutos dos carros que estão em movimento ali dentro, quais daqueles carros sairão primeiro, durante os 10 minutos. Então se a gente medir as velocidades dos carros, a gente vai perceber que os carros que estão mais rápidos saem com maior probabilidade. Os carros que são mais rápidos saem mais rápidos. São explicando um pouco desse efeito que nós observamos aqui. Então note o seguinte, que como nós temos energia escapando do tanque a todo momento, esse gás, o gás remanescente no tanque, ele tende a se resfriar ao longo do tempo. Isso significa que se a gente não fornecer uma quantidade de calor para o gás, a sua temperatura vai cair à medida que a gente observa a efusão. Então, assumindo a efusão molecular através de um orifício de área A0, eu quero que vocês mostrem que a energia fornecida para o gás por unidade de tempo, E ponto E, para manter a temperatura constante, uma vez que, como nós vimos, essas moléculas transportam energia consigo. Nós sabemos que essa energia transportada é energia cinética, na média é energia interna, e a energia interna está associada à temperatura. Se a energia interna sai do sistema, se a energia sai do sistema, a temperatura interna diminui. Então eu quero que vocês mostrem então, que a energia fornecida para manter a temperatura constante é dada por essa expressão aqui. Também quero que vocês mostrem que a velocidade média das moléculas infundidas é igual a raiz quadrada de πkt sobre 2m. Então calculem a energia cinética média das moléculas que se infundem. Vocês podem seguir o mesmo raciocínio que a gente seguiu no cálculo da energia cinética média por molécula efundida. Tá ok? Bem, pessoal, hoje encerramos por aqui. Obrigado pela atenção, um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.